Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos iniciando mais uma mensagem do podcast do canal Fábio Pires, aqui no YouTube. E você que tem acompanhado essa rede social desde o dia 13/7, você que está recebendo essa notificação, repasse também essa notificação para outras pessoas, se você crê que esse trabalho pode abençoar a vida de outras pessoas, que pode abençoar a vida de outros irmãos, daqueles que querem ouvir esse trabalho, que precisam às vezes ouvir uma palavra um pouquinho diferente com relação ao que nós temos sobre encarar as coisas do Eterno. Nós estamos hoje no dia 4 de janeiro de 2021, né, chamado ano gregoriano, e passamos aí por um período um pouquinho turbulento, acho que de pressão espiritual para muitas pessoas, com as festas pagãs de Natal e de Ano Novo, inclusive, respeitando aqueles que assim celebram, mas sabendo que para muitas pessoas esse é um período de muita pressão espiritual, porque parentes não entendem, as pessoas não entendem, não compreendem, ou quando dizem que servem ao Eterno, quando conhecem a Bíblia, infringem muitas coisas, não é? Mas somos nós seres humanos, né? Todos nós temos um pouco mais ou um pouco menos dessas características, e a nossa luta é nos aperfeiçoar a cada dia. Infelizmente, muitas pessoas não querem se aperfeiçoar, acham que já estão servindo ao Eterno dessa maneira, não precisam melhorar. Eu lamento muito, irmãos, lamento demais. E pessoas que já se acomodaram, são pessoas até relativamente novas, né, na idade, mas se acomodaram mediante aquilo que as suas consciências colocam para si mesmas. Mensagem de hoje é mensagem número 90. Já estamos com 91 mensagens, quase 100 mensagens do podcast do canal Fábio Pires. Nessa manhã nós vamos trazer o tema da carta de Lucas, capítulo 9, versos 23 a 27, que nos traz uma grande reflexão para os dias de hoje. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá pelo Instagram. Os endereços estão aí. A nossa página principal é @fabio73book. Se você tem Instagram e quer encontrar uma página séria, sem piadas ou brincadeiras, ou fotos às vezes abusivas, né? Fotos de pessoas narcisistas, nós estamos lá com a palavra do Eterno, exclusivamente com a palavra do Eterno, tá, irmãos? Não fazemos propaganda de nós, não. Nós fazemos a maior propaganda que o homem deveria fazer, que é a propaganda das coisas de Elohim, e bradar aos quatro ventos que Yeshua é o Mashiach, e que ele está voltando. Nós estamos também com a Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. Você encontra livros que podem abençoar a tua vida espiritual. São obras judaicas e judaico-messiânicas em @Livraria Kedushá. Nós estamos também no Twitter. Nós estamos com mensagens diárias de reflexão no Twitter. Você pode também nos acompanhar em @Fabio73b. Se você quiser enviar um e-mail para nós, com maiores esclarecimentos, nós estamos também fabio73b@gmail.com. Perguntas, esclarecimentos, dúvidas, o que a gente puder responder, responderemos. Se nós não soubermos, eu serei sincero em dizer que eu não sei, e posso passar de repente aí ou uma outra pessoa ou uma fonte que possa atender à necessidade dos irmãos. Tá? Em geral a gente consegue responder sim. São irmãos que nos escrevem, são irmãos que estão iniciando a caminhada agora. É sempre um prazer abençoar e ajudar a todos aqueles. Ajudar aqueles que se interessam. E às vezes há pessoas que também são curiosas, como eu já comentei, a Teshuvá possui muitos curiosos que não querem um compromisso sério com o Eterno, né? Infelizmente não querem continuar a viver as suas vidas, querem continuar a fazer as suas atividades da mesma forma como fizeram. Então
a Teshuvá, e Teshuvá não é assim. Servir ao Eterno não, aliás, servir ao Eterno não é assim, não é apenas a Teshuvá, né? O cristianismo também ele é muito sério e deveria ser, mas as pessoas que não são sérias ao ponto de servirem mesmo ao Eterno da maneira como precisa ser. Se você quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram, você pode nos escrever um e-mail para fab73b@gmail.com para solicitar a tua participação. Muito obrigado aos irmãos que estão já entrando, que já estão participando. Baruch Hashem pela vida de todos vós. Muito obrigado pelo carinho, pela participação. Nós estamos com um projeto novo, inclusive, que é o serviço de Shabbat de maneira virtual, se você quiser participar conosco. Então, são todos os sábados, né, todos os Shabbatot, com 2 períodos, das 10 ao meio-dia, depois um período de descanso, aí voltamos das 14 às 17. Tem sido uma grande bênção. O Eterno tem abençoado este trabalho. Pedimos ao Eterno que continue assim, irmãos, que Ele possa exercer da sua misericórdia sobre nós. E o Eterno tocou no meu coração aí há quase um mês atrás, fizemos o terceiro ponto, o terceiro Shabat de reunião com os irmãos, e Baruch Hashem, muitas pessoas têm sido abençoadas. Eu, em primeiro lugar, tenho sido abençoado, agradeço ao Eterno por isso. E hoje nós estamos dando mais um passo, trabalhando mais um ponto e sabendo que o Eterno tem reservado grandes coisas para nós. 2021, nesse ano gregoriano que se inicia, o homem se baseia nisso, né? Parece que será um ano extremamente difícil, irmãos. É triste falar isso, mas parece que será um ano que nós teremos que enfrentar mais ocorrências, principalmente por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, ou que o sistema nos diz que nós estamos vivendo, não é? Independente de qualquer coisa, nós não podemos perder a emuná, não podemos perder o nosso vínculo com o Eterno. Não percamos esse vínculo, meus amados irmãos. Que estejamos aí sempre atentos àquilo que o Eterno tem colocado nas nossas vidas. Se você ficar atento àquilo que o Eterno tem colocado nas tuas vidas, eu creio que muita coisa pode mudar. Se você se atentar. Agora, se a pessoa quiser continuar e achar que tudo vai voltar ao normal, quando não vai, quando as coisas, os temas proféticos, os juízos do Eterno, a sua correção, né, está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, nós sabemos que a nossa redenção está muito próxima. Então, mais uma vez, aos irmãos que estão entrando, Baruch Hashem por vossas vidas, muito obrigado, os irmãos de quase sempre, né? Baruch Hashem, muito obrigado. E alguns novos que também surgem aqui, são muito bem-vindos aqui, e aqueles também que não se manifestam. Que o Eterno possa vos abençoar. Beshem Yeshua HaMashiach. Mais um dia. Mensagem número 90 do podcast do canal Fábio Pires. Você tem a sua Bíblia contigo, tem a sua Brit Hadashah, carta de Lucas, capítulo 9, versos 23 a 27. Acompanhem essa semana as nossas mensagens. Vamos voltar a trazer os conceitos históricos, os conceitos que não vos contam nos cursos de teologia, os conceitos que o cristianismo não quer abordar, ou senão ele esconde, não é? A judaicidade, né? A essência israelita das nossas escrituras e da Brit Hadashah e do Novo Testamento. Vamos trabalhar aí alguns temas de grande importância, irmãos. Quanta coisa que nós já também abordamos, né, nos meses de setembro, outubro, novembro. Colocamos muitos temas históricos para aqueles que acompanharam o nosso trabalho. Antes, vamos fazer a leitura então da Brit Hadashah em hebraico, que é a nossa Barahá.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshechenu goalenu moshenu kapohatenu, va'adonenu vet sifrei. Berahit hadasha le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Tema de Luca, ou Lucas, como queiram. Capítulo 9, a partir do verso 23. Quero deixar um grande abraço para o meu querido irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, Samuel Benini, do canal Metafisicamente, um abraço especial também para o meu irmão Felipe Cunha, do canal Roxo Felipe Cunha Oficial no YouTube. A renúncia ao se servir ao Eterno através de Mashiach Yeshua. Existe esta renúncia? Claro que sim. Deve existir? Claro que sim, o cristianismo já fala sobre isso. Essa renúncia é séria? Claro que é, muito séria. Essa renúncia, por exemplo, é fazer voto de pobreza? Não. Quem disse que a renúncia é fazer voto de pobreza? Não, não é. Essa renúncia envolve ficar dentro de casa isolado, sem ver a luz do dia e viver como um monge beneditino. Não, nunca foi isso. Quem estabeleceu isso está completamente errado. Essa renúncia exige que nós tenhamos rituais específicos, flagelos por causa dos nossos pecados. De maneira nenhuma, Yeshua sequer pensou em algo nesse sentido. Esta renúncia significa renunciar à nossa própria carne, aos nossos desejos e aquilo que nós lutamos contra, que é o pecado. O pecado, segundo aí, o 1 Yohanan 3,4, é a chamada iniquidade, que é ir contra a Torá. O pecado é a afronta à Torá, afronta a lei, a sagrada instrução do Eterno. E isso hoje está muito em voga. Verifiquem os tempos que nós estamos vivendo. Então, muitos já estão anunciando nessa chamada Era de Aquário, que já começou, então, no dia 21 de dezembro, com a conjunção de alguns planetas. Isso oficialmente já se iniciou. E a Era do Aquário ela era muito anunciada no movimento hippie dos anos 60 e 70. Porque aquelas pessoas viviam sob as leis de Telema, onde eles realizavam tudo aquilo que eles queriam, porque tudo era da lei, não da Torá, jamais, mas da lei de Satanás, da lei do mundo, onde você pode fazer o que quiser, sem sentimento nenhum de culpa, sem nenhum tipo de arrependimento. Tem uma cantora francesa muito famosa, Edith Piaf, cantando Je ne regrette rien. Interessante, eu não me arrependo de nada. É isso aí. Ela já cantava isso, acho que nos anos 50 já, se não me engano, ou nos anos 60. E ela já dizia, né, que não se arrependia de absolutamente nada. Então, é assim que as pessoas se comportam hoje. Essa foi a semente plantada no passado. E que dá os péssimos frutos hoje, são os frutos da discórdia que nós temos hoje. Nós estamos vivendo uma guerra de conceitos, onde nós somos levados a conceitos dos quais nós fomos levados a crer que nós podemos fazer qualquer coisa, de que não há nenhum tipo de problema nas nossas atitudes, de que nós não devemos nos arrepender de absolutamente nada, e de que o mundo vai continuar sendo dessa mesma forma. Não é isso que o Eterno nos disse, não é isso que o Eterno nos coloca. Não foi isso que Mashiach, que o nosso Mestre, nos colocou. Nós devemos cada vez mais, cada dia mais, nos regrar perante o Eterno. E
precisa ser assim, eu tenho feito isso, e tem sido uma luta também para mim. Os irmãos que me conhecem pessoalmente sabem do que eu estou falando. Nós, muitas das vezes, achamos, né, que a nossa atitude está agradando as pessoas, mas muitas das vezes não agrada, ela acaba incomodando as pessoas. As nossas atitudes, quando nós voltamos para o eterno, irmãos, quando nós nos voltamos para o eterno, verdadeiramente, quem vos fala aqui não é nenhum homem perfeito para isso, mas eu tenho alguns padrões que eu procuro seguir. Quando nós nos voltamos para o eterno verdadeiramente, isso impacta o mundo espiritual. Impacta no seguinte sentido, que isso vai respingar em quem convive com você, isso vai respingar em quem mora com você, em quem trabalha com você, em quem de repente recebe o seu trabalho, isso vai respingar nos teus filhos ou no seu cônjuge, a gente sempre comenta isso. Porque ter um propósito com o eterno firme, ele vai impactar realmente o mundo espiritual e vai recair sobre as pessoas que não têm esse mesmo propósito, que não compreendem esse mesmo propósito e pior, que não querem ter esse mesmo propósito. Lucas, capítulo 9, verso 23, nos diz: Então disse a todos: Se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo. Em outras traduções, terá de renunciar a si mesmo. Tomar diariamente a sua estaca de execução, que nas Bíblias cristãs está marcado como cruz, e nós não queremos que Yeshua, na verdade, foi crucificado, esteve numa cruz, não cremos dessa maneira. Pode ser, até que sim, eu não vou falar que não 100%, mas tudo leva a crer que era um madeiro, uma estaca, não era uma cruz. Quem colocou como cruz foi a Igreja Católica, porque a cruz já existia, as cruzes em mais de 30 versões já existiam, e eles sorrateiramente colocaram, a cruz já existe desde o Antigo Egito, tá, irmãos? Era um objeto é um símbolo, um amuleto, um objeto de culto. Bom, enfim. Tomar diariamente a sua estaca, o seu madeiro, e continuar a me seguir. Pois quem tentar salvar a vida, a destruirá. Mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Qual é o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? É aqui que eu quero focar nessa mensagem de hoje, de 4/1, do canal Fábio Pires aqui no YouTube, mensagem número 90. Qual é o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Qual é o grande benefício de você ser um grande investidor, faturar em uma semana nos grandes planos e projetos que nós temos aí, 250 mil reais? Olha, eu investi R$1.500, faturei R$250 mil no mês, em 2 meses. Fiz a minha vida. Olha, eu sou investidor na Bolsa de Valores, tenho obtido muito sucesso e tenho focado a minha vida nisso. Olha, o meu padrão de vida realmente melhorou muito. Consigo agora dar um padrão para a minha família. Ou eu tenho a minha graduação, o meu mestrado, o meu pós-doutorado, a minha proficiência, meu PhD, eu tenho um excelente emprego, sou funcionário público, ganho os meus 35, 45 mil reais, tenho os meus planos, os meus projetos, ou abri um negócio, tenho os meus planos, os meus projetos, dedico a minha vida, assim que as pessoas dizem, dedico a minha vida a isso. Este ano vou traçar novos planos, novos projetos, vou ampliar o meu patrimônio, eu vou ampliar o meu conhecimento, vou fazer um novo curso, uma nova faculdade, eu vou passar isso para os meus filhos, vou passar isso para os meus descendentes, os meus herdeiros, etc, etc, etc. E muitos fazendo planos,
principalmente os planos materiais. Vamos falar agora de ano novo, ok? Perfeito. Vamos falar então os planos que as pessoas fazem no ano novo. Isso é muito comum, não é? As pessoas querem iniciar um novo ano a partir. Primeira coisa que elas pensam: bens, bens materiais. Primeira coisa que a gente vai colocar: o que vem na mente das pessoas, se não os bens materiais? O símbolo de prosperidade, e é o que faz parte da teologia da prosperidade que permeou tantas igrejas no final dos anos 80 e até hoje. Existem grandes ministérios, e um grande ministério que fala sobre isso e é coberto de ouro. E as resoluções das pessoas ficam em planos, projetos e bens materiais. Planos, projetos pessoais e bens materiais. Planos traçam metas pessoais, metas profissionais, organizacionais, tudo isso. Mas não falam um tema de progresso espiritual. Não, as pessoas não falam, irmãos. As pessoas não falam. Sequer passa pela cabeça de muitos. Vão se lembrar do eterno aí no final do ano, quando tem um copo de champanhe na mão, fazem às vezes uma oração curtinha e nas suas consciências pensam assim: pronto, eu honrei a Deus. Vamos voltar ao nosso ritmo. E eu sei que esse trabalho toca em feridas, e precisa tocar mesmo, porque é época de tocar em feridas, porque é época de nós criarmos, eu vou dizer um termo aqui, já falei, é época de nós criarmos vergonha na cara perante o Eterno, perante a Ele, perante a sua santidade, e é mesmo hora de fazer isso. Eu me coloco em primeiro lugar. Que as pessoas, elas não têm o devido pensamento. Se você observar todas essas pessoas do YouTube, que fazem os seus planos, que oferecem sistemas de coach, sistemas de treinamento para melhorar a sua vida financeira. Como melhorar a sua vida financeira? Como melhorar o seu sistema de organização? Como melhorar a sua vida profissional? Como se organizar? Mas essas pessoas sequer, eu digo a maioria, não vou generalizar, claro que não, sequer falam uma vírgula das coisas de Deus. Eles dizem assim: quebrem as suas crenças tradicionais. Sabe o que eles querem dizer? Dê um chute na sua fé. Passe a adotar o método que nós estamos oferecendo para você. Que é isso? Esse negócio de Bíblia, isso é balela. Não, esse negócio de crer em Deus, isso é tudo besteira. Você lê a Bíblia, você é um cristão? Não. Deixe os seus métodos antigos, tradicionais de lado. Nós temos algo melhor a oferecer para você. Qual é o benefício, ou de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Qual é o grande benefício que você vai ter em se aplicar a ser um grande investidor na Bolsa de Valores e em 6 meses você ficar milionário e você não der um ponto de honra para o Eterno? Quiséramos nós ver estas pessoas crescendo materialmente na mesma proporção que elas podem crescer espiritualmente. Elas podem crescer espiritualmente se elas quiserem, mas elas não querem. Porque quanto mais dos bens, quanto mais do material elas puderem ter nas suas vidas, porque a sociedade é uma sociedade materialista, irmãos, mais elas vão querer. Porque o mundo nos ensinou isso. Então, quanto mais essas pessoas progredirem, mais elas vão querer e mais elas vão ensinar a você a derrubar as suas crenças antigas. É isso que essas pessoas querem colocar. Não se iludam, irmãos. Mas esses grandes gurus do aprimoramento financeiro, eles não estão interessados em crescer espiritualmente.
Primeiro eles estão interessados no teu dinheiro, mas muitos deles já são milionários. Eles querem passar aquilo que eles sabem, aquilo que eles conhecem, o materialismo que eles têm para vossas vidas. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Do que adianta, irmãos, você ser repleto de bens materiais, jogadores de futebol famosos, atores e atrizes famosos que ganham muito bem ao redor do mundo, cantores, grupos de rock que têm muito dinheiro e ganham muito nos seus shows, agora não mais por causa desse problema que nós estamos vivendo, mas eles continuam ganhando nas suas lives. E como fica, irmãos, tudo isso? O que sacia essas pessoas é aquilo que elas conseguem ver, é aquilo que elas conseguem tocar, não é aquilo que elas conseguem sentir. O espiritual para essas pessoas pouco importa, irmãos. O que importa para essas pessoas é uma carreira de cocaína, isso sim. O que importa para essas pessoas é a bebida alcoólica que elas vão tomar toda noite, ou as festas ensandecidas que elas vão fazer todos os finais de semana, quando não for todos os dias. É isso que serve para essas pessoas. Pessoas ligadas ao satanismo, cantores e cantoras ligadas ao ocultismo, esse sim é o Deus deles. Porque esse Deus pode trazer muitas benefícios materiais para essas pessoas. E eles estão pouco ligando para servirem ao Eterno, sequer fazerem uma oração todos os dias. Ou quando dizem, é só fingimento, irmãos, não é sério. Eles não podem colocar isso nos seus conceitos para nós. Eu conheço uma pessoa, uma coach cristã, que fala sobre empreendimento e que ela menciona sempre a palavra do Eterno. Bendito seja o Eterno pela vida desta moça. E ela atribui tudo isso ao Eterno. Ela é uma cristã. Ela atribui tudo isso ao Criador. A única, no mar de dezenas e dezenas de coaches, empreendedores, mentores, professores, que estão interessados única e exclusivamente em crescer materialmente. Qual é o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Do que adianta o seu acúmulo de riquezas? Do que adianta o seu acúmulo de propriedades? Do que adianta o seu acúmulo de diplomas, certificados, que podem também verter para uma vida material, para a sua vida? Pode converter isso a benefícios espirituais se você não tem a presença do Eterno. Se você não ora, se você não jejua, se você não compreende a palavra do Eterno. Imagine esses grandes investidores investindo as horas que eles investem por dia em assuntos, em conversas, na frente da tela de um computador, conversando com gerentes de banco, conversando com outros empreendedores. Se eles investissem isso na palavra do Eterno, irmãos, quando o Eterno fala que nós devemos meditar na sua lei de dia e de noite, meditar nas suas coisas de dia e de noite. Eu já digo, essas pessoas não teriam o patrimônio que elas têm. Aí eu pergunto, eles querem se submeter a isso? Essas pessoas querem se submeter a isso? Não querem, irmãos, e vão continuar ensinando você como ser um materialista, um investidor, um empreendedor da forma que ele é. E aqui eu não estou condenando esse tipo de atitude. Não, por favor, entendam as minhas palavras. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos fazer isso, irmãos. O que eu estou dizendo é amar ao Eterno acima de todas as coisas, acima disso. O nosso tempo tem que ser dedicado ao Eterno. O nosso tempo precisa ser dedicado à leitura da palavra, às orações. O nosso tempo deve ser dedicado a tzedakah. O nosso tempo deve ser dedicado a fazer a vontade de Hashem. O nosso tempo deve ser dedicado ao estudo da Torá.
O nosso tempo deve ser dedicado em primeiro lugar, tudo isso que eu estou colocando em primeiro lugar, a servir ao Eterno de todo o nosso coração. Porque a maioria dessas pessoas está condenada porque não fizeram uma conversão sincera. E quando você vai falar das coisas do Eterno com essas pessoas, as pessoas elas se ressentem, elas criam uma barreira contra você. Quanto mais você está com a sua vida arraigada no materialismo, quanto mais você estiver atrelado a isso, menos você vai sentir a presença do Criador. E Yeshua já fala sobre isso nesse ponto. Lucas, capítulo 9, versos 23 a 27, é a nossa mensagem de hoje, mensagem número 90. Então aí eu pulo para Lucas 12, 16. Lucas 12, 16 diz: E propôs-lhe uma parábola, um midrash, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Lucas 12, a partir do 16. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas o Eterno lhe disse, Elohim, bendito e exaltado seja o seu nome, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que, para si, ajunta tesouros, e não é rico para com o Eterno. Assim é aquele que, para si, ajunta tesouros e não é rico para com o Eterno. Lucas 12, 21. Então, o que nós queremos, irmãos? O que nós verdadeiramente queremos hoje? Será que o nosso pensamento está em ajuntar ou juntar bens materiais? Agradeço ao irmão que colocou uma fala do Rabi Meir. Gosto muito das falas dele. Olha que interessante. Aqui nós fazemos isso, tá, irmãos? Outros irmãos, pela ignorância, rechaçam os rabinos. Eu não gosto dessa atitude. Essa é uma atitude desrespeitosa para com o povo judeu, inclusive. Não negativizem palavras preciosas como estão essas marcadas aqui. Pirkei avot. Sabe por quê, irmãos? Porque foi a mesma coisa que Yeshua disse. Rabi Meir disse: reduza suas atividades nos negócios e empenhe-se no estudo da Torá. Seja de espírito humilde diante de cada pessoa. Bendito e exaltado seja o Eterno. Não, irmão. Isso é um rabino que disse. E daí? O ensino dele é kasher. Ué, mas o Eterno organizou 70 pessoas que foram abençoadas por Moshe Rabbeinu, que originaram os rabinos. Nós vamos contar a história da origem dos rabinos também, tá, irmãos? Para algumas pessoas deixarem os seus preconceitos de lado e deixarem de ouvir, inclusive pessoas com uma série de preconceitos no YouTube. É interessante, as pessoas falam daquilo que não conhecem.
Nós podemos trazer no mínimo 50 falas de rabinos aqui, e todas corroboram com o maior rabino de todos os tempos, Yeshua HaMashiach. E a fala deles é válida. Outra vez, reduza suas atividades nos negócios e empenhe-se no estudo da Torá. Seja de espírito humilde diante de cada pessoa. Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Interessante, irmãos. Nós lemos, a cada ano nós lemos esses trechos, e nós não conseguimos compreender da forma correta. Nós somos teimosos. Nós insistimos em não ter emuná. Porque o próprio Mashiach nos garante. O próprio Mashiach nos garante, irmãos. E nós não queremos enxergar. Sabe por quê? Isso é falta de fé, isso é falta de emuná. Aí a pessoa prefere ouvir um discurso de uma grande igreja dizendo que você pode ter bens materiais, de que Deus vai dar os bens materiais para você porque você é uma pessoa de pouca fé, porque você não tem bens materiais. Vamos fazer o propósito aqui, dê o seu carro, dê todo o seu dinheiro no banco, e todos esses grandes problemas que nós conhecemos, que tem afetado aí, e tem trazido seríssimos problemas para o cristianismo brasileiro, inclusive. Esse foi um dos motivos que eu me retirei do cristianismo. Eu não preciso do cristianismo. Eu preciso do eterno. Eu preciso de Yeshua. Eu preciso do seu testemunho. Então eu voltei para a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. Eu não preciso daquele que contradiz as Escrituras. Nós não precisamos daquilo que contradiz as Escrituras. Nós precisamos das Escrituras. Essa é a grande diferença. Então, se hoje nós estamos pensando em acumular bens, resumindo, porque nós já estamos terminando, se hoje nós estamos pensando em acumular bens, de que isso para nossas vidas é o mais importante, e de que nós podemos deixar o eterno de lado, ou que nós podemos nos referir ao eterno quando bem convém para nós, se você que está nos ouvindo pensa assim, você está totalmente e completamente errado, e você precisa de uma cura no seu coração. E se você não está se empenhando da maneira correta, você precisa de cura para o seu coração. Mas como eu faço isso, irmão? Haja. Comece a separar um tempo maior para as coisas do eterno. Vou dar uma dica para vocês. Eu dou o dízimo do meu tempo para o eterno, irmãos. Eu dedico das minhas 24 horas um bom tempo das coisas do eterno. Como, irmão? Então vamos lá. Lendo a palavra do eterno, em oração, fazendo esse tipo de programa que eu estou fazendo agora, que isso para mim é uma cura maravilhosa. Aconselhando pessoas, ajudando pessoas. Pronto. Há pessoas que trabalham 14 e 18 horas por dia e se orgulham muito disso. E não tem 10 minutos para orar. E quando começa a orar 10, 15 minutos, já acha demais, já quer parar. Eu conheço várias pessoas assim. Convivi próximo comigo com várias pessoas assim. Lamento. Yeshua vai separar o joio do trigo. Infelizmente eu não tenho uma mensagem diferente para dar para os irmãos. E se essa mensagem, na verdade, nas 27 pessoas que estão nos ouvindo, se essa mensagem vos agrada, Baruch Hashem. Porque eu não posso fazer nada ao contrário. Porque, em primeiro lugar, essa mensagem vem para o meu coração. Se eu não me aprimorar com relação ao meu tempo, daquilo que eu faço perante ao Eterno, eu estarei entrando num problema muito grande. Eu preciso parar e repensar e refazer alguns conceitos. E não pense em vós que
Inclusive a minha atitude agrada a todos, tá, irmãos? Não agrada. Eu estou falando isso porque se você se dedicar, quanto mais você se dedicar ao Eterno, a sua atitude não vai agradar as pessoas, principalmente aqueles que convivem com você. Porque quanto mais correto, quanto mais você vai colocar a sua vida perante o Eterno, você vai se corrigir, mais isso, muitas das vezes, meio que incomoda, para não dizer a palavra, agride a outras pessoas que não estão preparadas e que não têm o mesmo propósito que você tem. Isso é comum. Yeshua agrediu, Yeshua incomodou aqueles homens do Sinédrio, porque aqueles homens não tinham o mesmo propósito que Yeshua. E vice-versa, Yeshua não tinha o mesmo propósito que aqueles homens, que eram homens materialistas, eram homens políticos, eram homens que na verdade colocavam fardos pesados nas costas do povo, porque interpretavam a Torá de uma outra forma, etc, etc, etc. Então hoje, o que nós temos, irmãos? Nós temos hoje uma grande preparação para o mundo vindouro. Preparem-se. Preparem as vossas vidas. Um irmão colocou sobre estocagem, né? Exatamente, estoquem alimentos, isso é fundamental. Nós vamos precisar de muito alimento estocado, irmãos. E como vamos precisar? Algumas pessoas que não estão nem se atendo a isso. Encontre-nos nas redes sociais, lá no Instagram. Encontre-nos também na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá pelo Instagram. Se você quiser uma obra, se você se interessar por algum livro, verifique o nosso catálogo, envie-nos e-mail para fazer parte da Livraria Kedushá. Nós estamos do dia 20 de dezembro a 5 de janeiro com frete grátis para todo o Brasil. Você também pode nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Você quer um esclarecimento? Você quer fazer alguma pergunta? Você quer um aconselhamento, uma ajuda? Converse conosco, irmãos. Teremos um grande prazer em vos ajudar. Estamos no Twitter também, @Fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você quiser fazer parte dos nossos grupos de estudo, pelo WhatsApp ou Telegram, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Nós vamos encaixá-lo nos nossos grupos de estudo. Agradecemos imensamente aos irmãos que acompanharam essa mensagem, nessa live. Agradecemos imensamente, porque muitas pessoas estão, na verdade, acordando, não é? Muitas pessoas estão se atentando para o que está acontecendo ao redor delas. Porque a mídia não vai dizer absolutamente nada, porque a mídia, na verdade, trabalha para esse sistema de Satanás. O entretenimento trabalha para o sistema de Satanás. O que mais? O sistema governamental, idem. O sistema político, idem. E nós aqui temos a nossa função de alertar as pessoas. Já fomos chamados de teóricos da conspiração, malucos, lunáticos. Acompanhe também às segundas-feiras os nossos trabalhos especiais. Semana passada fizemos um trabalho especial, preparação espiritual para os tempos do fim. Hoje nós não ainda decidimos trabalhar algum assunto, irmãos. Se houver essa possibilidade, colocaremos à tarde, anunciaremos à tarde. Por enquanto não temos programação. Mas nós acreditamos que o Eterno pode nos abençoar ainda, se houver alguma programação. Eu agradeço, irmãos, pela presença de todos vós aqui conosco. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno possa trazer grandes bênçãos a todos vós. E que a gente possa hoje, né,
estabelecer metas espirituais. Todos os dias nós temos que estabelecer metas espirituais, irmãos. Não é uma data que vai fazer a gente fazer isso, tá? Nós estamos mal acostumados, chama-se zona de conforto, conveniência mental. Nós precisamos nos preparar sempre, em todo o momento. Viver bem é viver de acordo com a vontade do Eterno. Viver bem é viver de acordo com aquilo que Ele pode nos trazer. Viver bem é viver de acordo com os seus mandamentos e nos guardando de todo o mal. Muito obrigado, queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Aqueles que quiserem conversar conosco depois, podem nos enviar um e-mail, ok? O nosso e-mail, repito, está aberto. Se você quiser fazer parte do nosso Shabat, nos períodos do sábado das 10 ao meio-dia ou das 14 às 17, nós temos 2 períodos. Se você quiser participar no período da manhã ou período da tarde, envie-nos um e-mail. Você vai fazer a inscrição lá pelo Skype, onde nós realizamos. É privado, não é aberto, tá, irmãos? Nossa reunião é privada, sempre será privada. Em fabio73b@gmail.com. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe e vos conceda um excelente dia na sua presença. Shalom, ve'uvrachot b'shem Yeshua HaMashiach.